Agora são 2h47 e o governo de São Paulo aprovou a adesão de 11 escolas aqui da região para o modelo cívico-militar. Quem tem as informações ao vivo pra gente aqui no estúdio CBN é a Thalita Souza. Oi, Thalita, boa tarde. Oi, Guarizo, boa tarde para você, todo mundo que está acompanhando a gente. A estimativa em todo o estado de São Paulo é que aproximadamente 48 mil alunos sejam atendidos, então, com esse modelo cívico-militar. Aqui em Campinas são 2 escolas. Eliseu Narciso Reverendo, no bairro DIC 3, e professor Messias Gonçalves Teixeira, no Jardim Nova Aparecida. Aqui na nossa região também tem outras escolas. Em Piracicaba é a professora Abigail de Azevedo Grilo, na Vila Resende, e também a Edson Rontani, no Residencial Altos do Piracicaba. Limeira também tem uma escola, é a Maria Gertrudes Cardoso Rebelo. Em Nova Odessa também tem outra unidade escolar, é a professora Silvânia Aparecida Santos. Socorro também tem outra escola, Narcísio Pieroni, e também a Doutor Paulo de Almeida Nogueira, em Cosmópolis. Em Sumaré tem a escola Marinalva Jimenez Colossal da Cunha. Em Hortolândia, também aqui na nossa região, tem a escola Iaçu Sasaki. Então são algumas das escolas aqui, as escolas, né, a listagem, ou melhor, completa das escolas da nossa região que vão adotar esse modelo, que essa listagem foi divulgada então hoje pelo governo do estado aqui de São Paulo. Na região então serão 11 unidades divididas em 9 cidades e esse projeto vai começar então a partir aí do segundo semestre. Uma outra informação importante é que as demais escolas aprovadas e não selecionadas encontram-se aí em fila de espera aguardando a evolução da implantação de cada município. Mais cedo esse assunto também foi destaque aqui na CBN Campinas. O Bruno Silva é cientista político e ele conversou no CBN Campinas pela manhã, opinando aí sobre esse assunto. O ponto para mim é o seguinte: Tarcísio de Freitas deseja, e rapidamente, vou dizer desesperadamente, mas deseja o quanto antes ter algum tipo de marca para educação, que é um tema onde ele só tem deslizado desde que assumiu o governo do estado. Então essa é a grande verdade, né? Ideologicamente falando, o governo do estado de São Paulo está tentando trazer o modelo que, quando o ex-presidente estava, né, Jair Bolsonaro à frente da presidência, tentou emplacar a nível de governo federal, não emplacou, teve muita resistência, teve muita dificuldade, muitas dúvidas, inclusive, a respeito do porquê os militares, e ainda mais diante de temas onde nós temos profissionais formados no Brasil para poder discutir esses temas, né? Há uma discussão muito grande a respeito disso, porque se a gente parar para pensar, ao longo do tempo no estado de São Paulo, a gente tem conferido muito mais descontinuidade de modelos educacionais do que uma continuidade. Não há até hoje um debate legitimamente sério e mais aprofundado, ouvindo o professor de fato, né? E não aquilo que está na propaganda. Se há problemas na base, na estrutura, que é problemas muitas das vezes nas famílias, nas relações violentas que estão no bairro, na própria comunidade, nos lugares em que é frequentado, isso é levado também para dentro da sala de aula. Então acho que há um problema muito maior, e para mim isso soa muito mais como tentativa de tentar buscar emplacar um modelo para chamar de meu, do que necessariamente, né, um olhar mais amplo, um olhar mais estrutural, um olhar mais significativo. Tá, então a gente ouviu a opinião do Bruno Silva, cientista político, hoje um pouquinho mais cedo aqui na CBN Campinas. Muito obrigada, Thalita Souza, pelas informações, e a gente conversa também com pessoas que são favoráveis, né, à implantação das escolas nesse modelo cívico-militar. A gente sabe que as unidades escolhidas foi aí por meio de votação também da comunidade, mas vamos entender melhor agora com o Gustavo Mesquita, ele que é delegado de Polícia Civil de São Paulo, também professor de criminologia e especialista no combate ao crime organizado, e ele defende aí a implantação desse projeto. Gustavo, boa tarde, bem-vindo ao Estúdio CBN. Tudo bem? Olá a todos da CBN, muito obrigado pelo convite, estou à disposição. Bom, Gustavo, primeiro você tem acompanhado essa discussão, né, em várias cidades, né, do estado de São Paulo, na região de Guarulhos também, que é a sua região, né? O que prevê essa implantação, então, do modelo cívico-militar? Existe a parte pedagógica que segue aí sob o guarda-chuva do estado, mas também a questão ali da participação, né, dos militares. Queria que você explicasse como deve funcionar esse modelo. Perfeito. Bom, quando a gente fala no modelo proposto pelo governo estadual, nós estamos falando aí da rede pública de ensino estadual, que o governador Tarcísio pretende já implantar nos próximos meses aí com as escolas que já foram selecionadas. Eu sempre defendi esse modelo como uma opção para as famílias, isso é importante a gente frisar desde já. Haverá sempre a opção
Tanto é assim que no próprio modelo do plano do governo do estado deixa-se muito claro que a intenção é que as escolas que adotarem o modelo cívico-militar, elas preferencialmente elas estejam distantes, que tenha uma variedade de escolas próximas que possa sempre possibilitar as pessoas escolherem entre o modelo militar e o modelo convencional. Isso é um ponto importante, né? E sempre defendi isso, conversando muito com os pais também, que percebo que é um grande anseio, uma grande vontade das famílias, principalmente as famílias mais carentes, que enxergam no modelo de escola cívico-militar uma maneira de proporcionar para os seus alunos, para os seus filhos, uma educação com qualidade, com valores, princípios, porque esse é uma das grandes vantagens do modelo cívico-militar, o fornecimento de valores e princípios, e também com segurança, porque naturalmente os militares participam da segurança não somente no interior das escolas, como também nesse entorno. E aqui em Guarulhos eu propus no início do ano, como vereador, um projeto de lei para a implantação da escola cívico-militar municipal na rede municipal, complementando também a intenção aí do governador Tarcísio, claro que guardadas as especificidades relacionadas à rede pública municipal, que trata aqui do ensino fundamental, e deixando sempre também outro fator muito importante, que é importante citar, a autonomia didática em relação ao ensino, a pedagogia, ela permanece com os professores. Militares participam da disciplina, o fornecimento dos valores militares, de disciplina, respeito, humildade, patriotismo e da segurança da escola e do seu entorno. Professor Gustavo, agora como fica, né, por exemplo, nos locais que são escolhidos para a implantação da escola cívico-militar, como que seria a escolha dos alunos, né? O senhor até citou aí que são longe dos grandes centros, né? Então seriam para os alunos que querem mesmo, né, que a família quer mesmo que esteja nesse tipo da educação cívico-militar, ou no caso moradores dos bairros ali que não querem o modelo cívico-militar teriam que procurar outras escolas. Isso foi discutido? Sim, então, na verdade, justamente o que está no modelo estadual, no planejamento e a intenção do governador Tarcísio é que se respeite essa liberdade de escolha. Portanto, o que está determinado é que, preferencialmente, as escolas não estejam próximas, que as escolas próximas elas possam guardar essa diversidade, de modo que as famílias possam escolher. Porque próximo delas, a ideia é que se tenha sempre uma escola cívico-militar e também uma escola no modelo convencional. É claro que, havendo um excesso de demanda em relação a uma ou a outra, acredito eu que a probabilidade maior é que haja um excesso de demanda maior na escola cívico-militar, porque essa é a vontade da grande maioria das famílias, isso eu sinto muito claramente. Em pesquisas, a gente tem dados aí nesse sentido também. Eu acredito que vai haver um excesso de demanda e aí, naturalmente, como em outros serviços, vai ser feito aí uma lista de espera, estipular critérios objetivos para determinar o ingresso dessas pessoas e, aos poucos, conforme essa demanda for aumentando, o número de escolas cívico-militares também pode ir aumentando. Doutor, o senhor, enquanto delegado também, enquanto autoridade de segurança, acompanha indicadores de outras escolas cívico-militares que já existem. Esses indicadores também são usados por quem defende, né, a implantação dessas escolas. Queria que o senhor explicasse o que foi observado nessas que já existem nesse modelo aqui no país. Exatamente. Se você pegar as localidades, os estados que já adotam o modelo de escola cívico-militar, como, por exemplo, Paraná, Goiás, a gente vai alcançar aí, observar os maiores índices de IDEB, né, de nota no IDEB. As escolas cívico-militares também encontram o menor índice de evasão escolar, a diminuição no bullying, na violência escolar. Então, os números são muito positivos. É importante da gente lembrar sempre, quando a gente discute qualquer assunto, mas
especialmente a educação, que inevitavelmente nós sabemos que tem muita ideologia envolvida e nós temos que respeitar a ideologia de quem é contrário também. Por isso que a gente defende o direito de opção. Mas é importante que a gente faça também um debate sério e técnico e, dentro do possível, que nós possamos afastar elementos de viés ideológico que possam turvar aí a nossa visão em relação a essas medidas. E o que a gente tem em relação a dados, em relação à estatística, a indicadores, são indicadores todos muito positivos em relação à escola, ao modelo de escola cívico-militar. Agradeço ao Gustavo Mesquita, que é delegado de Polícia Civil de São Paulo, também professor de criminologia e especialista no combate ao crime organizado, opinando aqui com a gente, participando sobre a transição das escolas estaduais para cívico-militares. 11 aqui na região devem passar por esse processo. Doutor, muito obrigada mais uma vez pela participação, uma ótima tarde para você. Eu agradeço a todos, muito obrigado pelo convite e estou sempre à disposição. Bom, muitas perguntas chegaram aqui, mas infelizmente a gente está com o tempo apertado. É um assunto que divide opinião, né, Guarizo? Exato, muito. 2h58, vamos para o intervalo.